Ora, vamos então dar início à nossa segunda conferência de hoje. Aliás, um especial agradecimento à CPLP. A CPLP é central no nosso curso de Estudos Africanos, é um tema central. Hoje estamos a dedicar especialmente um interesse acrescido à temática da CPLP. Temos connosco, e desde já, em nome do Instituto Universitário Militar, o nosso agradecimento ao Dr. Manuel Clarote Lapão, que é o diretor para a cooperação da CPLP e que nos dá o grato prazer de estar hoje connosco via Zoom. Antes de lhe dar a palavra, uma breve apresentação do nosso orador. Portanto, o Dr. Manuel Clarote Lapão nasceu em 18 de maio de 1970, em Estremoz, em Portugal, uma terra muito interessante. É doutorando em Saúde Internacional pelo Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa, desde 2017. É auditor de Defesa Nacional do Instituto de Defesa Nacional, aliás, terminou em 2005 este curso. É mestre em Desenvolvimento Social e Económico em África pelo ISCTE. É pós-graduado em Estudos Africanos também pelo ISCTE e licenciado em Ciências do Desenvolvimento e da Cooperação pela Universidade Moderna. Da sua vasta folha de cargos e da sua vida profissional, eu destacaria aqui as funções de técnico superior da Direção Multilateral do Instituto de Cooperação Portuguesa do Ministério dos Negócios Estrangeiros, professor na Universidade Moderna de Lisboa, nas licenciaturas do Desenvolvimento e da Cooperação, Gestão do Desenvolvimento e, portanto, está ligado à área do ensino. É desde novembro de 2007 diretor para a cooperação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e vem coordenando globalmente todos os projetos setoriais desta atividade ligada ao pilar da cooperação. Sr. Doutor, mais uma vez muito obrigado e desde já tem a palavra. Eu pedi-lhe que cingisse a sua apresentação entre 20 a 30 minutos para depois termos aqui algum período de debate. Muito obrigado e tem a palavra. Sim, senhor, muito obrigado. Gostava de cumprimentar o Sr. Tenente-Coronel Braz Bernardino e, em seu nome, pedir-lhe que dirigisse ao Sr. Excelentíssimo Comandante do Instituto Universitário Militar os cumprimentos do Sr. Secretário Executivo da CPLP. Cumprimento também de forma efusiva os restantes formadores e formandos que hoje nos assistem e tenho alguma pena de não estar eu próprio a participar na formação, mas enfim, a nossa agenda não permite acompanhar este programa que me parece tão intenso e tão extenso que só de o ler já causa aqui este entusiasmo grande. Não sei como é que vão conseguir condensar todas estas matérias num espaço tão circunscrito de tempo, é de facto um grande desafio, mas se há a instituição que o consegue fazer, seguramente que é o Instituto Universitário Militar. Pedem para falar de 25 anos de cooperação em 30 minutos. Parece muito difícil, de tal forma que eu não vou perder mais tempo e vou apenas tentar passar-vos algumas questões que me parecem absolutamente essenciais na cooperação da CPLP, ficando depois disponível para poder esclarecer noutro momento, noutras sessões, assuntos que seguramente não vou conseguir debater e que teria muito gosto em partilhar convosco. Vou, para esse efeito, partilhar a tela com um pequeno PowerPoint que preparei para ajudar a apresentação. Enfim, ele será meramente indicativo. Nós estamos a falar, enfim, de um ecossistema de cooperação que evoluiu muito, tal como o próprio mundo evoluiu nestes últimos 25 anos. E eu penso falar-vos mais abundantemente deste enquadramento da cooperação da CPLP, talvez mais para vos incitar depois a explorar dinâmicas sobre esta matéria do que propriamente dar-vos conta de toda a evolução e de todo o histórico, mas de qualquer das formas a apresentação foca-se muito na forma como nós reformulamos a apresentação que enviei em PowerPoint, quero dizer, foca-se muito na forma como nós reformulamos os instrumentos orientadores da cooperação e como é que eles hoje funcionam e como é que se percepcionam. Acho que em 30 minutos será difícil, vou fazer o meu melhor. Bom, o enquadramento que pode ser dado à cooperação da CPLP deriva dos próprios estatutos da organização. Os estatutos da organização são muito generosos porque dizem que o objetivo geral da CPLP é o reforço dos laços de solidariedade e de cooperação. E dizem ainda mais que a cooperação é feita em todos os setores. E quando se diz em todos os setores, ela é literalmente feita em todos os setores. Se olharmos para uma orgânica de governo, se quiserem, em que diferentes ministérios setoriais estão organizados
para responder a um determinado programa, também a CPLP tem reuniões ministeriais em quase todos esses setores. Assim, de cabeça, a única que eu me lembro que pode não estar configurada em reunião ministerial é talvez a reunião dos ministros das obras públicas, se quiserem. Mas mesmo assim, não existindo uma reunião nessa área, um dos programas de cooperação mais interessantes da CPLP junta os laboratórios de engenharia civil da CPLP e, portanto, mesmo essa dimensão está coberta. Como disse o Sr. Tenente Coronel, a cooperação é um dos 3 pilares da CPLP. Digamos que, se quisermos visualizar uma pirâmide, o pilar que suporta a nossa atividade, sendo uma organização intergovernamental, é o pilar da concertação política e económica, sendo depois suportado por 2 grandes pilares, o pilar da difusão da língua portuguesa e o pilar da cooperação, que, como já vos disse, é de facto percepcionada em todos os domínios. O que é que eu acho que é importante partilhar convosco para termos um nível, digamos, de base de conhecimento comum que nos permita depois perceber melhor a informação que eu pretendo transmitir em seguida? A primeira coisa que eu gostava que retivessem é que, quando se fala em cooperação da CPLP e cooperação na CPLP, nós estamos a falar de conceitos que aparentemente são idênticos, mas que fazem alguma diferença. Eles interligam-se entre si, um está claramente dependente do outro, mas não são a mesma coisa. Cooperação na CPLP é toda a cooperação que os agentes públicos, agentes privados, agentes não governamentais, institutos universitários, no espaço dos países que compreendem a CPLP, desenvolvem entre si, com dinâmicas próprias, com redes autónomas que vão sendo criadas e vão sendo alimentadas por incentivo dos seus participantes, e que tem uma dinâmica muito própria, uma dinâmica muito específica, muito relevante para a nossa comunidade. É também a cooperação que os Estados-membros da CPLP, ao abrigo de estratégias autónomas, podem desenvolver no plano do relacionamento Estado a Estado, portanto, no plano bilateral entre si. E nesse sentido, a cooperação na CPLP pode falar da cooperação, por exemplo, entre Brasil e Angola, entre Portugal e Cabo Verde, ou entre Portugal, Brasil e Cabo Verde, em apoio à Guiné Equatorial, não importa. Essa é a cooperação na CPLP mais genérica de todos os atores que percepcionam a CPLP como espaço para desenvolver a sua cooperação. Quando se fala da cooperação da CPLP, é mais fácil referenciá-la, porque é a cooperação, se quiserem, da organização em que eu trabalho, da comunidade dos países de língua portuguesa, estruturada com os princípios, com as estratégias, de que eu gostaria ainda de vos passar alguma informação. Depois, é importante para mim também dar-vos conta da evolução sociopolítica, da evolução, digamos, se quiserem, do cenário das relações internacionais entre 1996 e 2021, que vai acompanhando a própria evolução da nossa comunidade. Como sabem, a CPLP nasce em 1996 e, quando a CPLP nasce, tinha sido, portanto, depois do 50º aniversário das Nações Unidas, por volta de 1990, o então secretário-geral das Nações Unidas, Boutros Ghali, dá início a todo um processo de reflexão sobre aquilo que deveria ser a nova agenda do desenvolvimento. Nós estávamos com cerca, em 1990, já com mais ou menos 30, 40 anos das independências em África, no continente asiático, e estávamos a sair de um plano muito difícil do chamado ajustamento estrutural, em que as economias sofreram muito com programas muito restritivos do ponto de vista daquilo que era a sua autonomia para o desenvolvimento de políticas nacionais, e é uma altura em que o FMI e o Banco Mundial estão muito presentes nas economias em desenvolvimento e criaram aqui sérios constrangimentos ao desenvolvimento. Estamos na terceira década, a caminho da quarta década para o desenvolvimento, tal como foi proclamada pelas Nações Unidas, e houve aqui um processo de reflexão que conduziu a um conjunto de conferências internacionais, a mais emblemática em 1992, a Conferência do Rio, e que nos transporta depois até ao 50º aniversário das Nações Unidas, que se celebra em 1995, e, como vos disse, a CPLP nasce um ano depois, nasce em 1996. O resultado destas conferências internacionais está claramente na origem daquilo que veio a ser a chamada Agenda do Milénio, que traduz para a agenda internacional os conceitos que na altura foram muito importantes e que hoje em dia ainda nos acompanham, do desenvolvimento humano, do desenvolvimento sustentável, do desenvolvimento participativo e da parceria para o desenvolvimento. Tudo isto parece nascer como uma grande inovação, mas eu gostava de regressar ao quadro atrás, só para vos recordar
que é em 1987 que o relatório da senhora Brundtland é publicado, que fala do nosso novo futuro comum e o conceito, se quiserem, da sustentabilidade, se bem que tenha sido fundamentado por esta obra emblemática, digamos, das relações internacionais, ela também em si própria já retoma toda uma dinâmica, um consenso que em 1972, vejam bem, já havia sido gerado no âmbito do Clube de Roma, com uma abordagem que traduziu esta ligação da possibilidade de os limites ao crescimento não serem infinitos. Depois, sucessivamente, houve uma série de obras que vieram falar desta matéria, já nos anos 90, inspirados por todo este debate, e, portanto, quando se fala de desenvolvimento sustentável, e hoje com a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, é preciso perceber que isto não é um conceito recente, é um conceito que já tem algumas décadas de sustentação e de reflexão. Não quero com isso dizer que aquilo que nós assistimos, enfim, no panorama das relações internacionais tenha beneficiado muito desta reflexão, porque aparentemente alguns problemas que já estão diagnosticados há muito tempo permanecem evidentes no quadro internacional. Diziam então que a CPLP nasce em 1996 e é claramente inspirado todo o seu processo pela agenda do milénio aprovada em 2000 e todo o percurso que a CPLP fez nesta reestruturação para a qual eu pretendo chamar a atenção até 2015 com a aprovação, como sabem, da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Então, como é que a CPLP evolui à luz destes mecanismos? Bom, em 98, a comunidade nasce em 96, em 98 apresentado um Acordo Geral de Cooperação no âmbito da CPLP, que estabelecia, digamos, um enquadramento geral para a cooperação no âmbito da comunidade, muito inspirado pelos estatutos que determinam que a cooperação deve ser realizada em todos os setores. Este acordo nunca esteve em vigor porque apenas foi ratificado por Brasil e Portugal. E o que é mais estranho é que os Estados-membros da CPLP também nunca deram muito por isso. Enfim, algo de relativamente bizarro aconteceu nesta percepção, de todos pensarem que este acordo estava em vigor, mas o que é facto é que a cooperação foi sendo movimentada, foi sendo gerada à luz destes princípios sem que o acordo tivesse ratificado. Portanto, este instrumento nunca esteve em vigor. A comunidade vai então evoluindo e finalmente em 2006, na Conferência de Chefes de Estado que teve lugar em Bissau nesse ano, a CPLP resolve indexar a sua cooperação aos objetivos de desenvolvimento do milénio e à agenda do milénio. E aí nasce um instrumento que procura estruturar a cooperação da CPLP, que é o seu Programa Indicativo de Cooperação, que acaba, de alguma forma, por ser um repositório das diferentes atividades de cooperação que a CPLP ia aprovando nos diferentes setores e que constituíam ali o agregado das atividades que vinham sendo desenvolvidas. Por volta de eu quando cheguei à CPLP em 2007, estávamos neste panorama. Uma das minhas funções, que era que dizia respeito a uma profissionalização aqui do pessoal do Secretariado Executivo, era refletir um bocadinho sobre estas dinâmicas e começam a ser feitas uma série de propostas e, finalmente, em 2009, é aprovado um documento que se chama Cooperação na CPLP, uma visão estratégica de cooperação pós-Bissau, que vem de forma muito precisa incorporar na dinâmica de cooperação da CPLP os objetivos de desenvolvimento do milénio, criando algo que a CPLP não tinha até ao momento, que era um olhar estratégico para os diferentes setores de cooperação da CPLP. O setor da defesa trabalhava, o setor da administração interna, o setor da saúde, enfim, o setor da educação, por aí fora, todos estes setores que já vos disse que são configurados em reuniões ministeriais, tinham reuniões, algumas delas tinham começado até antes da própria CPLP a ter nascido, mas que depois são estruturadas e são redimensionadas à luz da comunidade, mas essas reuniões eram feitas e definiam alguma coordenação, mas não orientavam estrategicamente os seus trabalhos pensando em implementar atividades que fossem do benefício de todos os Estados-membros da CPLP. Com este novo instrumento estratégico, aprovado em 2009, nós começamos a orientar a cooperação dos setores por planos estratégicos, algo que ainda hoje permanece, dos quais depois resultam planos de ação bienais, ou seja, as reuniões ministeriais da CPLP habitualmente realizam-se a cada 2 anos, e no espaço de 2 anos os ministros aprovam aquilo que, da visão estratégica que resulta dos seus planos, deve, ou pode, ou deveria, ou se pretende implementar nesse biênio. E daí resultam os chamados planos de ação. Estas reuniões ministeriais são depois também acompanhadas por uma figura que foi criada
em 2009, que são os secretariados técnicos das reuniões ministeriais, que compreendem um triunvirato de países. O país que teve a presidência no ciclo anterior, porque tem toda a experiência de trabalho no desenvolvimento dessa presidência que desempenhou, o país que representa a presidência no horizonte temporal específico e aquele que se percepciona, que já se sabe que vem a seguir. Este triunvirato é importante ter esta Constituição para que os assuntos não se percam e exista uma transição de mandatos tão suave e tão eficiente quanto possível, e esta figura é também criada com esta visão estratégica em 2009. Esta visão estratégica vai sendo maturada, vai sendo aperfeiçoada, e em 2013 começa-se a pensar e a falar, à luz daquilo que a agenda internacional nos trazia, de uma nova agenda, e a CPLP começa a preparar também a sua participação para essa nova agenda, fundamentalmente preparando a nova temática dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 2030. É assim que em 2015, ainda alguns meses antes da aprovação da Agenda 2030 nas Nações Unidas, que ocorreu em setembro, nós aprovamos esta visão de 2015 uns meses antes, mas já claramente inspirada por todo esse debate. Dizia eu que em julho de 2015 é aprovado este documento de cooperação na CPLP, uma visão estratégica pós-2015, que incorpora então e renova, digamos, conceitualmente a orientação estratégica da CPLP no domínio da cooperação, com a introdução dos ODS, dos mecanismos de cooperação trilateral e da cooperação Sul-Sul, cuja dinâmica que o Brasil vinha desenvolvendo era muito impressiva e importava trazer também para o seio da CPLP, porque se percepcionava que estas dinâmicas novas de cooperação iriam ter o seu futuro e poderiam fazer o seu caminho, como eventualmente vieram depois a fazer em alguns setores. Todavia, nós sentimos a necessidade de refletir um pouco mais e já em 2019, o exercício começou ainda em 2016, vejam bem, nós criámos um novo documento estratégico, é o documento estratégico de cooperação 2020-2026, que está efetivamente em vigor, do qual resulta todo um enquadramento da CPLP que nós queremos hoje que seja bastante mais visível, mais proficiente, no sentido em que as regras devem estar claramente definidas para todo e qualquer operador que queira trabalhar com a CPLP. Isso não acontecia nos instrumentos anteriores, porque nós andávamos num exercício de reflexão e tentar encontrar o nosso caminho. Este documento estratégico de cooperação hoje está claramente definido nesse espaço, e convido-vos a olhar para o portal da CPLP no separador de cooperação, onde podem encontrar o manual de cooperação da CPLP, que tem toda esta documentação anexa. Hoje em dia, a cooperação da CPLP é claramente transparente. Quem quiser trabalhar com a CPLP, no portal da CPLP encontra todos os instrumentos e o explicativo, as notas indicativas dos procedimentos que deve seguir para se dirigir à CPLP e candidatar a iniciativas que tenham interesse. Obviamente que, sendo uma organização intergovernamental, nós trabalhamos prioritariamente com estruturas públicas dos nossos Estados-membros, mas cada vez mais temos como entidades executoras destes programas estruturas oriundas da sociedade civil, do meio académico e de outras entidades que connosco têm trabalhado de forma muito interessante. Este documento estratégico é aprovado em 2019, já no âmbito da presidência cabo-verdiana da CPLP, e em 2020 aprovamos o quadro bienal de cooperação, que mais uma vez, à semelhança do programa indicativo que ali aparece em 2006, acaba por juntar a todas as iniciativas de cooperação da CPLP, é um instrumento de visibilidade que sistematiza para fora os setores em que nós atuamos e os recursos que estão aplicados a cada um desses setores e o que é que se pretende fazer em cada um deles, com os diferentes projetos que são aprovados, e, portanto, este documento faz essa sistematização. Como vos disse, este novo enquadramento está claramente inspirado pela evolução que a própria CPLP e o mundo fez da passagem da Agenda do Milénio para a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. E passando para um segundo ponto que eu gostava de chamar a vossa atenção, portanto, vimos um primeiro patamar da diferença entre cooperação da CPLP e cooperação da CPLP, vimos a evolução estratégica do conceito de cooperação da CPLP, um terceiro ponto que eu acho que quer partilhar convosco e que acho que é absolutamente fundamental, é o potencial de cooperação que é permitido pela entrada ou pela adesão à CPLP de países com o estatuto de observador associado. Nós, em setembro de 2021, temos a possibilidade de trabalhar com 28 países e com 4 organizações internacionais. Vejam bem que o potencial de trabalhar com estes países é concedido pelo facto de nós estarmos a falar aqui num conjunto de nações
que são algumas das economias mais pujantes em termos mundiais, são algumas dos países que, presentes nas relações internacionais, vão definindo estes conceitos e estão presentes de forma crescente nas organizações com quem nos interessa trabalhar, que dominam os corredores e que detêm recursos e até percepção política de influenciar a agenda que pode interessar à CPLP. Estamos a falar de países que no contexto, por exemplo, da União Europeia são tão importantes como o Reino Unido, a França, a Itália, mas no contexto, se quiserem, mais alargado das Nações Unidas, como os Estados Unidos, como o Japão, que dão uma percepção grande de trabalho à CPLP na definição destas parcerias. Vejam bem o quadro da América Latina com quem nós nos podemos hoje relacionar com os países que já têm o Estatuto de Observador Associado, que permitem trabalhar de forma integrada nesse espaço, e a CPLP tem que saber aproveitar esta dinâmica. Digo-vos com alguma pena de que não estamos ainda a aproveitá-la como ela poderia neste momento já estar na mesa, digamos, em plataforma de trabalho. Estamos com alguma dificuldade em saber o que é que nós pretendemos destes países, mas eles claramente sabem o que pretendem da CPLP. E é nesta dinâmica ou nesta divergência entre o interesse de nos queremos aproximar e trabalhar em parceria com estes países, não sabendo exatamente bem como fazê-lo e o interesse que estes países têm, que de forma crescente se aproximam da CPLP, que nós temos que rapidamente passar para um patamar mais operacional. Nós aqui no Secretariado Executivo sabemos o que fazer, temos ideias muito claras, já as comunicamos aos nossos Estados-membros, mas nós somos apenas um Secretariado Executivo. Essa decisão executiva, a nossa orientação é de implementar as decisões que vêm dos órgãos superiores da CPLP, nomeadamente da Conferência de Chefes de Estado e de Governo e do Conselho de Ministros, e, portanto, a nossa autonomia é importante, mas não ao ponto de nós podermos avançar sozinhos. Independentemente disso, existem aqui ideias claras e no caso da cooperação da CPLP, nós estamos a fazer várias aproximações, existem já algumas iniciativas em conjunto e o conceito que eu estou a trabalhar com eles é mais ou menos o seguinte, vou tentar elaborá-lo de forma muito rápida. Estes países querem trabalhar com a CPLP, parte deles, ou uma maior parte deles, não domina o idioma e necessitam de ter uma parceria forte com os nossos Estados-membros para poderem trabalhar em língua portuguesa. Por seu turno, os Estados-membros da CPLP estão carentes de recursos e não conseguem fomentar a cooperação da CPLP porque esses recursos são importantes para os seus planos de desenvolvimento nacional e não conseguem daí gerar grandes disponibilidades para a aplicação na cooperação da CPLP. Estou já a adiantar alguma informação para vos dar conta de que os países que mais contribuem para os instrumentos financeiros da cooperação da CPLP são Brasil e Portugal, e depois no segundo patamar, Cabo Verde, Timor-Leste, Angola e, enfim, são fundamentalmente estes, os outros têm contribuições mais modestas. Ora, nesta lógica em que os nossos países têm problemas nos seus planos nacionais de desenvolvimento e que temos aqui a capacidade de trabalhar com países que estão presentes nos principais organismos multilaterais, estamos a falar do Banco Mundial, estamos a falar da Comissão Europeia, mas também nos bancos regionais, como o Banco Africano de Desenvolvimento, e no Banco Mundial e no Banco Americano de Investimentos. Queremos aproveitar estes corredores e a nossa lógica, aquilo que nós já apresentámos e que teve muito bom acolhimento, é vamos tentar identificar um projeto que seja do interesse comum do Estado-membro da CPLP e do país observador associado. Vamos montá-lo, vamos tentar encontrar um capital inicial do lado dos Estados-membros da CPLP para que os associados não pensem que nós estamos só à procura de recursos, bem que esse é um fator determinante desta estratégia. Esses recursos servirão como capital semente e serão adensados por eventuais recursos que o associado queira partilhar e com esse bolo financeiro vamos bater à porta de uma organização internacional onde estes países têm corredores mais abertos do que aqueles que nós, enquanto CPLP, temos, para tentar encontrar um financiamento para a implementação. Serve-se assim o interesse de todos os parceiros nesta estratégia, se quiserem. Eu creio que isto pode ter algum impacto e já tenho experiências anteriores com algum sucesso ainda antes desta dimensão que eu acabei de explicar ter sido equacionada, quando, por exemplo, com o apoio de Portugal e do Brasil e com o interesse dos Estados Unidos, batemos à porta do Banco Mundial em 2000 já não sei precisar agora, talvez 2009, 2010, por aí, já não me recordo exatamente. Portugal e Brasil identificaram recursos para o setor da saúde, nós com esses recursos construímos uma estratégia,
Essa estratégia foi acarinhada pelos Estados Unidos, fomos bater à porta do Banco Mundial, que com base nesse capital semente e nessa estratégia, que é um dos planos de cooperação mais conhecidos da CPLP, que é o Plano Estratégico de Cooperação na área da saúde, o Banco Mundial entendeu financiá-lo e identificou $1 milhão para a sua implementação. Foi uma estratégia interessante e que nós claramente poderíamos explorar agora com este potencial que está aqui residente e, como vos disse, e vocês pressentem pelas minhas palavras, temos alguma frustração de ainda não ter conseguido aproveitar na sua plenitude. Vejam bem que este mapa está desatualizado, tem apenas os observadores associados que pertenciam à CPLP até julho passado, portanto, a partir da Conferência de Chefes de Estado em Luanda, entraram mais 13 e, portanto, este número subiu drasticamente. Vejam bem que não apenas a própria presença geográfica dos Estados-membros da CPLP, como a própria presença geográfica de alguns dos países que estão nestes contextos, nos dão aqui uma dimensão e uma percepção estratégica que nós temos que saber aproveitar. Isto é um outro ponto que eu queria ver convosco, que é o potencial da inserção geográfica e estratégica dos Estados-membros da CPLP. Se nós repararmos neste mapa, todos os nossos Estados-membros estão inseridos em configurações regionais que são muito interessantes e das quais resultam depois dinâmicas que a CPLP pode e tem aproveitado. Como vê, o Brasil tem um enquadramento regional muito importante e no âmbito do Mercosul tem uma dinâmica específica muito própria que pode ser trazida com vantagem para a CPLP. Esta dinâmica do Brasil no Mercosul pode ser claramente acompanhada nos contactos e na percepção de trocas, não apenas económicas e comerciais, mas também políticas e de cooperação com outros espaços regionais. Vejam que Angola e Moçambique estão inseridos no espaço de desenvolvimento da África Austral, na Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, da SADC. Portugal está no espaço da União Europeia, que Cabo Verde e Guiné-Bissau estão no espaço da CEDEAO, que São Tomé e Príncipe e a Guiné Equatorial estão no espaço da Comunidade de Desenvolvimento da África Central, e em breve Timor-Leste estará, teremos nós também no espaço da ASEAN. Toda esta pertença a grupos de integração regional tem uma força simbólica relativamente importante para a CPLP, porque essas dinâmicas de integração permitem a promoção, obviamente, também de um vetor estratégico da CPLP, que é a língua portuguesa, mas, acima de tudo, também têm um caminho de dar e receber, ou seja, a CPLP recebe quando o Brasil, com a sua experiência no Mercosul, traduz em reuniões CPLP a experiência de trabalho de organização e nós aprendemos com ela, mas também nos é capaz de informar do interesse estratégico dessa comunidade para que a CPLP tente encontrar aqui parcerias mutuamente vantajosas, e o mesmo se pode repetir na inserção de Portugal na União Europeia e dos restantes países que mencionei no espaço de integração regional. Esta dinâmica é bastante interessante porque é uma dinâmica pluricontinental e é talvez dos aspectos mais difíceis de percepcionar na CPLP, como é que uma comunidade pode persistir quando os países que a compõem não têm continuidade geográfica. Eu acho que, pelo contrário, isso pode ser uma vantagem relativa muitíssimo interessante, porque é justamente esta dimensão de intervenção em diferentes espaços regionais que pode dar força à CPLP. E, enfim, seguramente que se recordarão do professor Adriano Moreira e de algumas das suas publicações iniciais, em que ele definia um conceito. Desculpem, estava aqui bastante, agora fugimos do poder funcional dos pequenos Estados. Eu acho que a CPLP tem justamente este poder funcional de poder movimentar a agenda internacional à luz destas percepções que eu vos acabei de transmitir e que não são apenas simbólicas, em alguns casos são claramente objetivas. Quando percepcionamos a dinâmica dos recursos, mas isso levava-nos para uma conversa muito longa e tenho apenas mais alguns minutos para estar convosco. De qualquer das formas, é impossível não vos dizer, e este mapa permite também traduzir, se nós quisermos ver o Atlântico Sul neste momento em termos de geopolítica, fala claramente português. Havia no Brasil, e o comandante Camilo Vi, que estava em linha, pode também falar disto, havia o projeto do submarino nuclear do Brasil, que entretanto parece que não teve o seu caminho, que permitiria que os mares do sul, do Atlântico Sul, fossem claramente mares navegáveis por língua portuguesa. Isso tem aspectos simbólicos do ponto de vista da segurança e da estratégia. Enfim, não me vou entusiasmar, porque senão não vou conseguir acabar e vou avançar para o ponto seguinte, para vos apresentar este potencial permitido pelo ecossistema de cooperação da CPLP. Quando eu há pouco vos disse que nós estávamos configurados em planos estratégicos por áreas setoriais, estes planos estratégicos por áreas setoriais têm servido como instrumentos de diálogo com as agências do Sistema das Nações Unidas. Isto agora terei que ser quase telegráfico. Já vos falei do Plano Estratégico de Cooperação em Saúde, que é o primeiro que aqui aparece, tem-nos permitido um diálogo ótimo. Falei do Banco Mundial, mas também com a Organização Mundial de Saúde.
A nossa estratégia de segurança alimentar e nutricional da CPLP tem-nos permitido um diálogo ótimo com o Comitê das Nações Unidas para os Direitos Humanos, com a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação e com outros parceiros internacionais. Neste momento, a CPLP está a tentar criar uma configuração global para sistemas alimentares sustentáveis, porque a experiência da CPLP é única neste domínio, não vou ter tempo de explicar, mas eu posso-vos dizer que sim, e tem sido reconhecido internacionalmente como um exemplo de práticas internacionais. Dia 23 vai ter lugar a Cimeira Mundial sobre Sistemas Alimentares Sustentáveis, no âmbito da Assembleia Geral das Nações Unidas, e a CPLP, em princípio, se tudo correr bem, terá um slot onde pode apresentar este desafio que lançou e que foi já aceito pelas Nações Unidas, de criar uma configuração específica para a dimensão, como os disse, dos sistemas alimentares sustentáveis. Na área do ambiente, estamos a dialogar com diferentes parceiros internacionais e a tentar ter uma voz comum na COP26 de Glasgow, que terá lugar em novembro próximo. Vamos ver se conseguimos, porque aqui na temática ambiental as linhas de orientação comum da CPLP ainda são muito conceptuais, há algumas divergências que não são enfim, que são difíceis de ultrapassar entre alguns Estados-membros da CPLP, mas há um posicionamento comum já muito claro, resulta da conferência de chefes de Estado que teve recentemente lugar em Luanda, onde se aprovou uma resolução sobre emergência climática, e a CPLP quer aproveitar Glasgow para dizer quais são as suas ideias sobre esta matéria. A estratégia dos mares da CPLP, que tem feito também o seu caminho e que com a Conferência Mundial dos Oceanos, que eventualmente terá lugar em Portugal em 2022, vai reforçar também esta dinâmica de trabalho no espaço da CPLP. A temática da igualdade de género, da juventude, da energia e por aí vai. Eu teria exemplos para cada um destes setores para vos dar, mas o tempo infelizmente não o permite e temos que acelerar. Vamos então agora nesta parte um bocadinho talvez mais densa do processo de construção do ecossistema da cooperação. Como eu vos disse, este foi um processo que começou nesta última fase, que nos levou até o documento estratégico de cooperação 2020 e não 2016, como aqui está, peço desculpa, é um engano. Este documento estratégico de cooperação 2020-2026 começou a ser trabalhado, se quiserem, em 2016, com uma série de reuniões ao nível dos pontos focais de cooperação da CPLP, que foram depois sendo traduzidas em percepções e em linhas de alinhamento da agenda da CPLP, primeiro com a sua visão estratégica global e depois com os instrumentos da agenda internacional, que nos levaram à aprovação deste documento estratégico de cooperação, que mais uma vez vos desafio ou vos convido a ver no portal da CPLP, porque me parece que é um instrumento bastante claro e que traduz de forma muito precisa aquilo que a CPLP pode e deve fazer na área da cooperação, e nem todas as organizações têm esta visibilidade. No caso da CPLP, eu sinto-me feliz em dizer que quem quiser trabalhar connosco, acho que encontra ali a informação relevante para o poder fazer. Estes instrumentos orientadores da cooperação, volto a repetir, estão muito ancorados na nossa na agenda internacional, como já vos disse, nesta evolução da própria agenda do desenvolvimento, em que até ou com a agenda do milénio nós tínhamos uma visão muito vertical por setores, e hoje passamos a ter uma visão muito horizontal, em que os setores se intercruzam e em que as dinâmicas de impacto num setor claramente podem traduzir efeitos até mais ou não tão imediatamente percepcionáveis em setores aos quais não se destinavam. O setor da saúde, do ambiente e da educação são claramente exemplos disso. Não tenho tempo para sistematizar, mas há exemplos claros em que isso pode ser apresentado. Baseados também na nossa nova visão estratégica, que foi esta sim, aprovada em 2016, que veio reforçar a convicção de que, de facto, a cooperação da CPLP é efetivamente um pilar estratégico da organização e que é importante para o reforço das nossas dinâmicas. Aprovámos então este documento estratégico de cooperação entre 2020 e 2026, que pelo menos neste espaço de 6 anos já definiu claramente quais é que são as opções estratégicas de cooperação da comunidade neste médio prazo. Nós queremos continuar a promover uma coerência e um alinhamento da nossa cooperação com os instrumentos internacionais e com novas parcerias, gerando maior eficiência e trazendo mais recursos para a nossa cooperação, tem recursos algo limitados. Queremos continuar a fomentar o trabalho em rede e procurar sinergias com outros parceiros, como nós ficou claro da minha intervenção inicial. E este documento estratégico aposta, neste período de 6 anos, em 11 áreas temáticas. Isto não significa, e gostava que retivessem esta informação, que neste espaço de 6 anos, existindo uma oportunidade de adensar uma cooperação num setor muito específico, nos atenhamos apenas a estes 11 setores. Estes são aqueles em que, havendo um investimento, havendo uma orientação estratégica, nós, no diálogo e para um maior alinhamento e para uma maior visibilidade
da nossa conversa com outros parceiros, da nossa estratégia, queremos privilegiar. E quando alguém nos bate à porta em que áreas é que vocês trabalham, sabem que os estatutos nos dizem cooperação em todos os sentidos, mas há agora uma orientação que diz sim, nós fazemos cooperação em todos os sentidos e, portanto, não fechamos a porta a trabalhar em todos os setores, mas neste espaço de 6 anos estamos focados nestes são os setores que aqui estão, enfim, são os principais setores, se quiserem, da agenda internacional e nos quais a CPLP tem tido uma boa dinâmica. Curiosamente, depois de tiverem tempo, se fizerem uma correspondência aos planos estratégicos do que eu vos falei, veem que todos estes setores estão apurados em planos estratégicos, o que não é propriamente inocente. Mas tudo isto há uma coerência que me parece bastante relevante a mencionar da cooperação da CPLP. Nós temos aqui vários objetivos, obviamente que eu volto a frisar que uma das principais dificuldades de nós não termos uma cooperação perdoem, mais efetiva é de facto há alguma dificuldade nas fontes de financiamento e nós queremos com este alargar das parcerias conseguir ou ter a possibilidade de gerar maior possibilidade de acesso a recursos. O quadro bienal, como há pouco vos explicava, é um instrumento que traduz e que estrutura todas as atividades que estão em curso. Ao fim e ao cabo, é um documento que sistematiza e que pode ser apresentado a qualquer entidade que queira trabalhar com o CPLP para ficar, se quiserem, com a percepção daquilo que é o nosso plano de atividades para a área da cooperação, porque estão ali traduzidas todas as atividades que estão em curso e com financiamento disponível. Estas atividades que passam para o plano bienal de cooperação, obviamente, são aquelas que resultam da aprovação dos órgãos competentes da CPLP ou nos quais existe um envolvimento institucional da comunidade. O instrumento financeiro da CPLP que que serve para todo este exercício é o Fundo Especial da CPLP. Ele foi criado em 99, foi revisto em 2011 e foi agora novamente revisto em 2021. É um instrumento que tem uma característica de fundo internacional, está aberto a contribuições que são todas elas voluntárias, portanto não há nenhum vínculo de contribuição obrigatória para o Fundo Especial, e essas contribuições podem vir dos Estados-membros, podem vir de organismos internacionais, do setor privado, ou seja, todas as estruturas que queiram canalizar recursos para a cooperação da CPLP e as queiram ter regulamentadas por um regimento que lhes dá alguma garantia à luz daquilo que são os instrumentos da contabilidade nacional dos nossos Estados-membros de reserva, ou seja, um Estado-membro que faça uma contribuição para o Fundo Especial da CPLP em termos da sua contabilidade nacional, essa contribuição é tida como uma contribuição por uma organização internacional e ela não necessita de ser movimentada no plano plurianual das regras financeiras desse Estado. Portanto, entre aspas, pode estar aqui à espera que o Estado-membro identifique o período específico mais interessante para a mobilização desse recurso e, portanto, não é fugir às regras da contabilidade pública, mas é ter uma dinâmica de que o recurso seja aplicado no momento estratégico em que o país identifica ou que a CPLP identifica a oportunidade para a sua mobilização. Isto não deixa de ser interessante. Os tribunais de contas, obviamente, quando vêm fazer os exercícios de monitorização e avaliação da aplicação dos recursos do Fundo Especial, chamam-nos muitas vezes a atenção para o facto destas verbas ser necessário movimentá-las com alguma agilidade, mas se nós o fizéssemos também estávamos a frustrar um bocadinho a expectativa dos Estados-membros que realizam contribuições de que o recurso aqui está seguro, está a aguardar a decisão e, portanto, por isso mesmo, de alguma forma, não foge, eu não posso dizer isto porque não é o que acontece, não foge às regras da contabilidade pública dos Estados-membros e por isso é que somos auditados pelos tribunais de contas em exercícios conjuntos dos nossos Estados-membros, mas tem esta flexibilidade para poder ser utilizado e eu acho que isto é um ativo muito interessante para que, por exemplo, no setor da defesa, se for esse o caso, os países que pretendam contribuir com recursos para a cooperação no setor da defesa possam depositá-los no Fundo Especial da CPLP a aguardar um momento oportuno para a sua mobilização. Isto tem acontecido com o setor da saúde, com o setor do ambiente, com vários outros setores em que a CPLP tem acolhido recursos e que vai gerindo e que são aplicados num momento específico em que fazem mais falta. Portanto, como vos disse, este regimento do Fundo Especial tem a natureza de fundo internacional, tem de forma transparente o portal da CPLP tem todas as minutas que são necessárias para a mobilização e o tal manual de cooperação que vos falava há pouco para trabalhar com este instrumento. Portanto, quem quiser perceber a natureza e o estatuto do regimento está, obviamente, convidado a consultar o portal da CPLP. Não há tempo para vos falar aqui de como é que nós orientávamos este quadro operacional. Eu vou passar para um quadro resumo que de alguma forma acho que traduz um bocadinho esta visão.
deste ecossistema da cooperação. Como é que isto funciona? Se visualizarmos aqui um sistema de rodas articuladas, nós temos um mecanismo que, em termos de visão estratégica, está alinhado entre aquilo que é a visão, a orientação estratégica da CPLP com a influência que nela se traduz da visão internacional. Isto harmoniza-se bem com a orientação estratégica da cooperação e com o quadro bienal de cooperação que vos falei. Obviamente que estes três instrumentos estão imbuídos, ou neles foi introduzida a definição política que vem da Conferência de Chefes de Estado e de Governo e do Conselho de Ministros, e também sempre, cada vez que há uma presidência da CPLP, da própria visão que a presidência da CPLP tem para estas dinâmicas, que é depois traduzida num mecanismo de operacionalização com os órgãos mais próximos que executam a cooperação da CPLP, são aqueles 4 que estão no topo do slide, as reuniões ministeriais dos diferentes setores, a reunião específica dos pontos focais de cooperação, que congrega as estruturas de cooperação dos nossos Estados-membros, no caso português, o Instituto de Camões, no caso do Brasil, a Agência Brasileira de Cooperação, e no caso dos restantes Estados-membros não existem ainda agências, mas habitualmente as estruturas dos Ministérios dos Negócios Estrangeiros ou Relações Exteriores que acompanham esta dinâmica, o Comitê de Concertação Permanente, que é a nossa reunião mensal de embaixadores, que traduz em termos de deliberação as resoluções do Conselho de Ministros, e nós, Secretariado Executivo, que somos a estrutura encarregue da operacionalização de toda esta dinâmica. Esta dinâmica é operacionalizada pelos planos estratégicos, que já vos falei, e pelos projetos e ações pontuais financiados pelo Fundo Especial, que se traduzem em atividades concretas, tudo isto inspirado, mais uma vez, cá está, nesta ligação entre a agenda internacional e a visão estratégica da CPLP. Temos, portanto, um nível de operacionalidade estratégica que vem da orientação global da CPLP, da visão estratégica, que se traduz em planos estratégicos setoriais e no documento estratégico de cooperação, passando depois para um nível operacional em que temos os planos de ação e temos as atividades que resultam do quadro bienal de cooperação, com as dinâmicas que há pouco vos percepcionei. Ora bem, a horizontalidade dos níveis de cooperação da CPLP é de tal forma que este quadro, que pretendo aqui dizer, é traduzir por setores os pontos onde eles têm dinâmicas que trabalham entre si. Apenas os setores onde está o X é onde não há nenhuma dinâmica. E vejam, o setor da saúde, que é aqui o primeiro, ele tem ligação com as questões do trabalho e da segurança social, com a juventude e desportos, com a igualdade de género, com o ambiente, com os mares, com a energia. É um setor que é amplamente transversal no espaço da CPLP. Dos setores menos transversais que nós temos, é talvez aqui o setor da governação eletrónica, mas mesmo assim, algumas das percepções que nós aqui traduzíamos da governação eletrónica não tem muita ligação à igualdade de género, não tem muita ligação à temática do ambiente e à temática dos mares. Cada vez mais se vai, isto no espaço da CPLP, não estou a falar em termos abstratos, mas no espaço da dinâmica da CPLP, cada vez mais se vai esbatendo com a introdução das novas tecnologias e de todo o manancial de atividades que vai sendo aprovado ao nível da CPLP, que faz com que estes impactos sejam cada vez maiores. Esta é a grande riqueza da cooperação da CPLP, a transversalidade que existe entre os temas e a possibilidade de que, quando nós trabalhamos um setor específico, estarmos a gerar impactos nos demais. É pouco dizer-vos isto, gostava de ter tempo para explicar com exemplos, mas creio que já excedi o meu tempo, ou estou à beira de o fazer. Apenas para concluir, dizer-vos que os setores, a organização da cooperação da CPLP tem, obviamente, uma prioridade política definida nas opções que os Estados-membros trazem para a comunidade, que as iniciativas são programadas pelos órgãos estatutários e que, obviamente, decorrem, como já perceberam, desta orientação estratégica, que há estratégias que são aprovadas pelos setores que obedecem também a este nível hierárquico de uma estratégia superior e que, obviamente, a própria presidência da CPLP também traduz as suas prioridades para o nosso programa. E, portanto, no âmbito da CPLP existem aqui alguns desafios, apenas mencionar os últimos. Nós queremos cada vez mais alargar o leque das parcerias com diferentes atores, chamar para cada vez mais para o seio da cooperação com a CPLP, a sociedade civil e a academia, e queremos ter um olhar muito integrado a 360 graus da forma como podemos gerar cooperação para sermos cada vez mais eficientes e mais eficazes nas opções que colocamos aos nossos Estados-membros e, assim, influenciar positivamente os planos nacionais de desenvolvimento. Sr. Tenente Coronel, peço desculpa, eu quando começo a falar desta matéria cedo, largamente, espero não ter excedido muito o tempo que me atribuiu e concluo por aqui, ficando disponível para perguntas que eventualmente queiram colocar. Muito obrigado pela vossa atenção. Sr. Dr. Manuel Lapão, desde já eu agradeço porque este tema da cooperação ele é super fascinante. Aliás, nós podíamos até organizar só um seminário sobre a cooperação
na CPLP e com certeza teremos aqui muito mais para debater. Temos aqui algum tempo, já tenho aqui na sala, portanto eu iria dar lá atrás a palavra. Professora doutora, por favor. Sim. É preciso microfone ou não? Não, eu já vou falar um bocado mais alto. Agradeço a sua apresentação, muito exaustiva, com o pouco tempo que tínhamos aqui em sala para o ouvir. Seguramente será necessário realmente um seminário mesmo só sobre cooperação. Penso que temos imenso que falar sobre estes temas e clarificar algumas coisas. Eu pedi ao Sr. Doutor se me conseguia dar 4, 5, aquilo que o Sr. Doutor achar mais conveniente, dos principais pilares do atual conceito estratégico de cooperação na CPLP e qual o seu entendimento, uma das coisas que liga os países que inicialmente aderiram à CPLP é um sistema jurídico-judicial muito similar, qual o papel que a justiça e que o sistema jurídico poderá ter, nomeadamente em termos das trocas comerciais dentro deste espaço, uma vez que há essa similitude e, portanto, há uma maior previsibilidade do funcionamento dos sistemas jurídicos desses mesmos países. Qual era a sua opinião relativamente a isso? Muito bem, muito obrigado pela sua questão. Bom, do Conselho Estratégico da Cooperação da CPLP, neste momento, o principal tópico que preside a nossa intervenção é, de facto, olhar para a cooperação a 360 graus, ou seja, a transversalidade e a harmonização entre os setores. Os nossos recursos são recursos escassos e nós devemos ter a oportunidade de, quando os aplicamos, uma vez que estamos a falar de recursos públicos, ser bastante criteriosos na sua aplicação, o que faz com que, quando eu impacto num setor como, por exemplo, o ambiente, não posso estar apenas atento aos objetivos específicos desse setor, mas tentar gerar as devidas sinergias para que os impactos possam ser a montante e a jusante de outras atividades. E é por isso que nós, cada vez mais, orientamos a intervenção num determinado setor, chamando os responsáveis de outras áreas com as quais entendemos que possam existir ligações conexas para intervirem também no debate e partilhar de forma mais efetiva estas experiências. Isto tem sido particularmente enriquecedor quando nós temos chamado para o seio de uma organização intergovernamental especialistas que, oriundos do mundo académico ou do setor empresarial ou de outras dinâmicas, têm a oportunidade de expor aos agentes públicos dos nossos Estados-membros a forma como podem ser conseguidas dinâmicas particulares nessas áreas. Ora, esta visão a 360 graus da cooperação da CPLP é claramente um pilar estratégico. O outro pilar estratégico é a aproximação a novas parcerias, alargando o leque das mesmas. E essas parcerias devem ser feitas, ou devem ser alargadas, ou queremos que sejam alargadas, como acho que ficou claro, a um conjunto de países que, não sendo Estados-membros da CPLP, dispõem de uma visão e de recursos que nos podem ensinar a trabalhar melhor e que nos podem colocar num caminho de eficiência que nós, por vezes, temos dificuldade em trabalhar, e, por outro lado, orientando muito essas intervenções também para aquilo que são os planos nacionais de desenvolvimento dos nossos Estados-membros. A CPLP pretende atuar de forma complementar àquilo que são as orientações e os planos nacionais de desenvolvimento dos nossos Estados-membros. A grande dificuldade que nós temos sentido é justamente esta, é passar de um patamar e de um plano teórico, em que muitas vezes fazemos a maior parte das nossas atividades de cooperação sem aplicação de recursos, mas esta não aplicação de recursos significa apenas uma coisa, é que por vezes, uma de várias coisas, é que por vezes ficamos num leque mais fechado de debate ao nível de estruturas públicas dos nossos Estados-membros e essa percepção não é sentida na vida do dia-a-dia dos cidadãos. E, portanto, a CPLP tem que ter projetos com outra capacidade de impacto para que a CPLP se sinta na vida do dia-a-dia dos cidadãos. Vou dar um exemplo muito claro. Durante o ciclo da pandemia, nós reunimos com periodicidade quinzenal todos os Institutos Nacionais de Saúde dos Estados-membros da CPLP. E nessas reuniões estavam presentes os presidentes dos Institutos Nacionais de Saúde Pública da CPLP, no caso português fácil perceber, do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, e as entidades congêneres dos Estados-membros, e aí se partilharam informações tão importantes como o que estava a acontecer na sequenciação do genoma do vírus, na compra dos insumos para a
mitigação do vírus, com a questão do gel álcool no início e das máscaras por aí fora, quais eram as dificuldades em termos negociais, quando se começou a falar da questão das vacinas, como é que estava a ser feita a preparação, distribuição por aí fora. Isto custou zero, custou apenas o tempo dos presidentes dos Institutos Nacionais de Saúde Pública nas reuniões que nós fizemos, mas o impacto que foi gerado com esta partilha de informações e com esta partilha de lições aprendidas teve uma dinâmica de tal forma importante, vá lá para utilizar esta expressão, que quando as questões se colocaram a determinados países que estavam um pouco mais atrasados no processo, eles já tinham percepcionado como é que Portugal, como é que Brasil, como é que Cabo Verde, que foram talvez os mais rápidos a reagir, tinham resolvido aquelas questões e atuaram de forma coincidente para poder resolvê-las de forma mais eficaz ou dentro de padrões mais eficazes. E, portanto, esta partilha, este trabalho em rede é claramente um vetor do nosso conceito e da nossa orientação estratégica. Portanto, horizontalidade e como agora mencionei, o trabalho em rede. A questão dos recursos e da captação de recursos é importante, mas não é tudo. Nós queremos, como terceira ideia deste vetor estratégico, tornar-nos cada vez mais visíveis internacionalmente, justamente para depois poder fundamentar estes primeiros 2 vetores que mencionei, e nós temos tido instrumentos que o permitem claramente fazê-lo. É pena, por vezes, os nossos Estados-membros não aproveitarem este reconhecimento internacional da cooperação da CPLP, e vou apenas dar 3 exemplos para não ser muito exaustivo, refletindo-os depois nas intervenções nacionais que fazem nas organizações multilaterais que são membros. Primeiro exemplo, eu dei há pouco, portanto vou só sistematizar. A CPLP criou, ou foi desafiada em 2008 pela FAO, à medida que era revisto o papel do Comitê Mundial de Segurança Alimentar, a desenvolver um exercício com os seus Estados-membros que replicasse esse processo de reforma. Nós aceitámos, esse desafio foi lançado à CPLP, foi lançado à CDO e mais 5 organizações regionais. A CPLP foi a única que conseguiu apresentar uma resposta positiva. Em 2011 criou a sua Estratégia de Segurança Alimentar e Nutricional da CPLP, que esteve depois ancorada num comitê de governação, que é o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional da CPLP, criado em 2012, que ainda hoje existe e que junta à mesma mesa, quase um mini comitê de concertação social, representantes dos Estados, representantes da academia, representantes da sociedade civil, representantes dos parlamentos, representantes do setor privado. Falta-nos trazer ainda para a mesa das negociações os representantes do poder local. Este exemplo replicou aquilo que as Nações Unidas queriam fazer com o Comitê Mundial de Segurança Alimentar, onde estes atores estão também representados a uma escala universal, e o exemplo da CPLP passou a ser citado como um exemplo de boas práticas, daí resultaram dinâmicas interessantes que nos levaram, por exemplo, o Comitê das Nações Unidas para os Direitos Humanos a reconhecer a CPLP como exemplo de boas práticas, quando conseguimos ter um conceito comum ao espaço da CPLP, que configurou a categoria de pequeno agricultor familiar. Somos a única organização no espaço global que tem essa categoria reconhecida no espaço de uma organização, e todos os Estados-membros percepcionam da mesma forma, e agora permitindo-nos, neste espaço desta Conferência Mundial sobre Sistemas Alimentares, solicitar às Nações Unidas uma configuração especial para as temáticas da governação dos sistemas alimentares, traduzida nesta experiência que a CPLP construiu. Este, entre aspas, poder simbólico que nós temos necessita de ser adensado com intervenções consistentes dos Estados-membros. Há aqui uma ferramenta muito boa que provavelmente não está a ser bem aproveitada. Outro exemplo. A CPLP é invariavelmente citada nos últimos 6 anos para a Organização Internacional do Trabalho, nos seus relatórios, como sendo a única organização à escala global em que todos os seus Estados-membros, bem, enfim, somos só 9, podem dizer que é mais fácil, mas mesmo assim acho que deve ser relevado este aspecto, como a única organização à escala global em que todos os Estados-membros aprovaram e ratificaram as 2 principais convenções da OIT para a erradicação do trabalho infantil. Nós não aprovamos apenas, ratificamos. E ao tê-lo feito, e este reconhecimento que a OIT anualmente faz, nós necessitamos de aproveitar muito mais esta capacidade e este reconhecimento internacional, de tal forma que na preparação para a 5ª Conferência Global sobre a Erradicação do Trabalho Infantil, que terá lugar na África do Sul no próximo ano, a CPLP vai pela 3ª vez consecutiva falar a uma só voz. E isto aqui é uma dinâmica que já está bem conseguida. Mais uma vez, neste ano de 2021, que é o Ano Internacional para a Erradicação do Trabalho Infantil, a CPLP foi citada já variedíssimas vezes como um exemplo de boas práticas, mas nós temos que aproveitar muito mais
esta movimentação da agenda multilateral para, lá está, ligar ao leque das parcerias que queremos construir com países que têm outras capacidades que não têm os Estados-membros da CPLP e caminhar de forma mais consistente para termos mais recursos para executar projetos que tornem impactante a cooperação da CPLP na vida do dia-a-dia dos cidadãos. Estes são 3 aspectos que eu queria mencionar, não me queria perder muito mais noutros. Quanto à questão da proximidade entre os sistemas jurídicos da CPLP e creio que a sua percepção em termos de uma orientação estratégica, eu diria que isso é apenas, ou foi apenas o começo, quer dizer, nós temos nessa proximidade dos sistemas jurídicos da CPLP a possibilidade de gerar uma linha e uma visão comum sobre determinadas áreas, mas não podemos ficar apenas nesse patamar. Isso tem-nos permitido identificar sistemas comuns, se quiserem, ao nível do setor da saúde, são relativamente semelhantes nos Estados-membros da CPLP, ao nível da estruturação da administração pública, ao nível dos organismos judiciários e judiciais, ao nível da administração interna, mas estas dinâmicas que são muito próprias da maneira da CPLP trabalhar e deste quadro específico e regulamentar que identificou, necessitam também de evoluir. E se a necessidade de evoluir for na sua adaptação aos contextos de integração onde os Estados-membros estão presentes, porque são diferentes, porque provavelmente essa dinâmica do relacionamento com os países vizinhos pode fazer mais sentido numa outra estruturação, não devemos também ficar presos se isso for mais importante para os países. Essa semelhança, vou ser muito claro agora, essa semelhança dos quadros jurídicos e normativos tem servido essencialmente a 2 Estados-membros da CPLP para fomentar a sua cooperação. Obviamente que Portugal e o Brasil têm aproveitado essa semelhança, porque têm outra capacidade, têm outra lógica, estão em patamares diferentes dos seus processos de desenvolvimento, para gerar cooperação, para adensar cooperação, que em alguns casos nos Estados-membros tem sido aproveitada melhor consoante as dinâmicas dos respectivos setores. Eu estou a desviar-me um bocadinho da sua pergunta e iria pedir o favor de a repetir novamente, particularmente esta segunda parte, porque me entusiasmei tanto na explicitação da primeira que me esqueci exatamente o que é que pretendia com a segunda. Peço desculpa por isso. Eu gostava de... Nós temos imensas... Só aqui na sala temos um conjunto de pessoas que queriam também colocar perguntas, mas ainda antes de voltar a passar a palavra, e estamos já fora do nosso tempo, eu queria dar 1 minuto da palavra ao comandante Evandro Camelo, do Centro de Análises Estratégicas da CPLP em Maputo. Sr. Comandante, tem a palavra, 1 minuto. Bom dia, espero que estejam me escutando bem. É uma grande honra poder participar deste curso e gostaria de inicialmente saudar e mandar cumprimentos ao Dr. Manuel Lapão, diretamente aqui de Maputo. Muito obrigado. Eu gostaria só de aproveitar o setor de defesa, já que não consta das 11 áreas temáticas a privilegiar, e também levando em consideração que na última cimeira em Luanda foi dito a questão de um 4º objetivo, que é o econômico e empresarial, e somando a tudo isso a Semana de Defesa que o CAI fez recentemente, o senhor acredita que essa sinergia entre mar, defesa e indústria de defesa pode também ter uma perspectiva de uma área a ser privilegiada, mesmo não estando listada nessas 11 temáticas? Só acho que é um potencial muito grande de envolver mar, indústria de defesa e a cooperação econômica e empresarial no futuro próximo da CPLP. Esta seria a minha pergunta e muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Comandante. É um gosto vê-lo. Os meus cumprimentos a partir de Lisboa. Recebo um abraço amigo aqui do Secretariado Executivo. Claramente que sim, a resposta é positiva. Há uma discussão que ainda está em curso de se efetivamente esta dinâmica empresarial deve ou não constituir um 4º pilar. Vejam bem, os estatutos da CPLP mencionam 3 pilares e o facto de esses 3 pilares estarem mencionados não é propriamente algo, enfim, de estranho ou que impeça que outros setores possam movimentar a sua cooperação e, portanto, o setor económico e empresarial poderá muito bem desenvolver as suas próprias dinâmicas sem que para isso exista necessidade de regressarmos aos estatutos da CPLP, eventualmente para criar um 4º pilar no documento estatutário da organização. Enfim, é um debate que ainda está em curso, é uma dinâmica própria que
que já a presidência timorense da CPLP 2014-2016 tinha trazido esse assunto, a presidência cabo-verdiana até no momento também o trouxe, e agora a presidência de Angola volta a trazê-lo com força. É uma dinâmica que se percepciona que pode trazer para o espaço da CPLP, lá está a aproximação da comunidade aos cidadãos de forma mais efetiva, porque toca no dia-a-dia das pessoas. Eu gostava de não fazer ainda muitos comentários sobre essa percepção, porque os assuntos estão a ser trabalhados e não quero cometer o erro de me pronunciar sobre matérias que não são ainda consensuais no espaço de articulação da CPLP. Obviamente aplaudir positivamente essa dinâmica, tal como aplaudir positivamente as dinâmicas que o setor da defesa tem gerado para a cooperação da CPLP. Ele não está presente numa daquelas 11 áreas estratégicas, como não está o setor da administração interna e o setor da justiça, porque estas 3 áreas ministeriais são áreas ministeriais que, à luz dos instrumentos da CPLP, ainda necessitam de um alinhamento maior com a dinâmica que a CPLP criou em 2011 com as reuniões ministeriais setoriais. Algumas delas, destes setores, já existiam no momento anterior à criação da CPLP, era o caso da reunião dos ministros da Justiça, por exemplo, e eles entenderam que com os seus instrumentos próprios esta cooperação pode continuar a ser movimentada, agilizada, com dinâmicas próprias, com os seus secretariados que funcionam bem. O secretariado da reunião dos ministros da Defesa, da Administração Interna e da Justiça são exemplos para a CPLP que nós levamos a outras áreas técnicas para poderem ser repetidos, e funcionam bem porquê? Porque são secretariados técnicos permanentes, não voluntários, são exercidos com estruturas permanentes e com pessoas dedicadas a acompanhar a agenda. Isso faz toda a diferença, enquanto os secretariados técnicos das ministeriais setoriais que eu mencionei são secretariados que são exercidos de forma voluntária e em acumulação de outras funções que os técnicos têm. Ora, isto limita drasticamente a forma como esses setores são operacionalizados. O setor da defesa não é mencionado numa daquelas áreas prioritárias justamente por isso, mas como eu tive a ocasião de dizer, toda e qualquer atividade de cooperação da CPLP, mesmo não estando ali privilegiada, não é vedada a sua participação, ela é acarinhada com a mesma energia, com o mesmo interesse e com a mesma capacidade. Aqueles 11 setores apenas nos orientam estrategicamente para este período de 6 anos, fim dos quais será feita uma avaliação para perceber se a aposta foi a mais correta e se os setores permanecem no período seguinte, de médio prazo, ou se têm que ser revistos incorporando outros. Eu não ficaria tão preocupado por não ver ali mencionado o setor da defesa e o setor da administração interna, sabendo a partir das dinâmicas que esses próprios setores vêm gerando e a capacidade de movimentar a cooperação no espaço da CPLP. Do nosso lado, enquanto Secretariado Executivo, não nos sentimos limitados por não ver ali os setores para responder aos desafios a que seremos chamados de acompanhamento dessas reuniões e dessas dinâmicas. Faremos com a mesma energia, entusiasmo e empenho que fazemos nos outros setores, e creio que os próprios setores também, olhando para aquele documento, também não devem ter essa percepção, porque, como disse e volto a repetir, trata-se apenas de uma visão e de uma orientação que conduz a que aqueles setores possam ser privilegiados em termos de obtenção de recursos, geração de parcerias e gerar impactos transversais e horizontais. E estes 3 vetores estratégicos que eu explicitei na pergunta anterior são mais fáceis de concretizar naqueles 11 setores do que nos setores da defesa. A ligação, como o Sr. Comandante disse, do setor dos mares ao setor da defesa e, se quiser, ao setor da indústria, é algo que pode e deve ser explorado. É uma proposta, de alguma forma, inovadora, que não me recordo de ter estado em cima da mesa em algum debate, e gostava de instar o Centro de Análise Estratégica de Maputo, tendo essa ideia e tendo o Sr. Comandante acabado de expor, de eventualmente nos debates que o CAI vai fazer, debater com os representantes dos Estados-membros essa ligação funcional que me parece interessantíssima, para que possa emergir uma proposta do CAI que possa ser levada aos órgãos competentes da CPLP para a junção dessas dinâmicas. Parece-me que pode aí resultar algo de muito positivo. Muito obrigado. Sr. Manuel Lapão, muito obrigado pelas perguntas. Aliás, tínhamos aqui mais, mas o nosso tempo já excedeu. Eu agradeço também o envio da apresentação. Eu já tenho aqui a apresentação. Vamos disponibilizá-la com a sua permissão aos auditores do curso e com certeza voltaremos a falar. Hoje à tarde, aliás, fica já o convite. Vamos debater a cooperação na área da defesa, utilizando o mesmo link. Pode também acompanhar aquilo que nós iremos aqui debater ao longo da tarde neste curso de estudos africanos.
Mais uma vez, em nome do Instituto Universitário Militar, o meu muito obrigado ao Secretariado Executivo da CPLP e esperamos contar com o vosso apoio nas próximas iniciativas. Muito obrigado. Foi um gosto estar convosco, agradeço mais uma vez o convite, espero que o curso continue a correr com esta dinâmica que me parece muitíssimo interessante e o Secretariado da CPLP está à vossa disposição, se eventualmente no final do curso nos quiserem fazer uma visita onde existe a oportunidade de falarmos mais detalhadamente sobre estas matérias, estamos totalmente disponíveis. Muito obrigado e até breve então. Muito obrigado.